Salmo 68, são 35 versículos, com certeza não vou lê-los todos agora. À medida da exposição, nós estaremos verificando os versículos. Mas quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 1, que tem algo muito especial neste salmo, no verso 1, motivo, então, daquilo que nós queremos nesta noite falar aos irmãos e que intitulamos este salmo. Salmo 68, versículo 1, assim nos diz palavra do Senhor: Levanta-te, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de tua presença fogem os que o aborrecem. Oremos. Pai Celestial, nós continuamos na tua presença e continuamos desejosos de prestar-lhe culto. E desta feita, Senhor, como tu tens estabelecido em tua palavra para quando nos reunirmos, ó Deus, que a tua palavra seja exposta, seja ministrada. Então faça isso, Senhor, apesar do vaso de barro que o Senhor tem. E que o teu Espírito ministre a cada coração nesta noite, trazendo as verdades deste texto, levando-nos a aplicá-lo, ó Deus, ou aplicá-las em nosso viver diário. Assim, pois, nos ajude a oração que a ti fazemos em nome de Jesus. Amém. O título do boletim de hoje é o título do nosso sermão. Quase todos os comentaristas, queridos irmãos, expressam sobre o quão difícil é entender o Salmo 68. Por exemplo, as notas da Bíblia de Estudo Judaica diz simplesmente assim, aspas, muitos o consideram o salmo mais difícil do saltério. Fecha aspas. Este salmo, na verdade, é um cântico das grandes vitórias de Israel, e foi quando Davi trouxe a arca do Senhor, ou levou a arca do Senhor da casa de Obed-edom para Jerusalém, assim que ele assumiu o trono. Isso pode ser lido com muita propriedade e riqueza de detalhes no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, e no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15. Dever de casa, o irmão chega lá e vai verificar, então, fazendo conexão com este salmo. Segundo o escritor J.G. Bellet, Davi compôs este salmo exatamente para ser cantada em vários estágios da jornada de quando a arca saiu da casa de Obed-edom até chegar a Jerusalém. Segundo alguns estudiosos, foi a primeira coisa mais significativa que Davi fez depois de ter sido ungido rei de Israel. E especificamente, queridos irmãos, o Salmo 68, nos versos 24 a 27, celebra esse evento. Depois nós iremos passar por ele. É apenas uma citação no nosso introito. Igual ao cântico de agradecimento de Davi, estabelecido ou registrado em 1 Crônicas, capítulo 16, entre os versos 8 a 36, o Salmo 68, ele recapitula toda a história de Israel, do relacionamento com Deus, das batalhas, até o futuro lugar da nação, do reino eterno, do Messias. Neste salmo, queridos irmãos, Davi descreve Deus usando uma linguagem militar.
Ele escreve sobre Deus como um líder militar vitorioso que toma seu trono em Sião depois de abater todos os seus adversários. Então, no exame do Salmo, ao analisá-lo, o mesmo revela um movimento cronológico de Deus conquistando os seus inimigos, de Deus abatendo os seus inimigos e tomando sua posição legítima como rei. O majestoso rei conquistador. Para isso, então, eu quero que nós não vamos maratonar nenhuma série aqui, por aí eu não vou fazer mexam para ninguém, tá? Mas nós vamos fazer série após série, ou quadro após quadro, imagem a imagem, aqui, deste salmo. Vamos apresentá-lo em 7 quadros. O primeiro deles, nos versos 1 a 3, sua Bíblia está aberta, não é? Então, olha aí. Levanta-se Deus, dispersa-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas, como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. A primeira palavra que nós encontramos neste salmo, no texto original, é Elohim, ou Deus, levanta. O salmo no texto original não é levanta Deus, aí nós temos uma questão do nosso idioma, é Deus, levanta, dispersa os teus inimigos. E essa palavra então, logo no início, para começar uma boa discussão sobre, ou uma análise sobre Deus, com seu nome causa um impacto muito dramático no registro do Salmo. Assim como as Escrituras, logo no seu início, fala, princípio criar Deus, definindo toda uma cosmovisão, ou uma visão completa do cosmo, de como foi criado, de como se desdobra, de quais os problemas e, consequentemente, quais as soluções, numa visão teísta, ou numa visão humanista do grande Big Bang, de uma explosão atômica e da evolução O salmista aqui começa exatamente com Deus. Tudo começa com Deus. Levanta-te, dispersa os seus inimigos, e de sua presença fogem aqueles que o aborrecem. Então, queridos, os 3 primeiros versos deste salmo descrevem ações poderosas de Deus, afastando os seus inimigos. Os ímpios são destruídos como a fumaça, é soprado para longe, a distante, como quando se bate o pé no chão e a poeira levanta e vai para longe. Eles são derretidos como a cera diante do fogo. E à medida então que Deus marcha para a batalha, todos os que estão no seu caminho são levados ao pó. A imagem aqui é de destruir os inimigos. A imagem aqui é de lançar ao pó os inimigos. É uma linguagem forte, especialmente para o nosso tempo de paz.
mas é a linguagem exata usada pelo povo de Israel, quando a arca da aliança, queridos, foi levantada enquanto viajavam no deserto para Canaã. Números capítulo 10, verso 35, há um registro, e é o registro do clamor dos próprios israelitas, ou dos filhos de Israel, quando o texto santo nos diz: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Em outras palavras, seja: Senhor, ao sairmos daqui, ó Deus, levanta-te e dissipe todos os nossos inimigos. Ao voltarmos e aquietarmos, então volta, Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Isto é, que a tua presença seja contínua conosco, andando, indo, voltando, estando quieto. Então, portanto, queridos, ao lermos este salmo, precisamos visualizar em nossas mentes o que os leitores antigos teriam visualizado. O que o escritor quis dizer, isto é, o levantamento da arca da aliança, enquanto Deus avançava, conduzindo o seu povo à terra que ele havia prometido. Passemos, então, à segunda série, ao próximo quadro, versos 4 a 6. Olha aí na sua Bíblia. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Encontramos aqui então, queridos irmãos, a justiça de Deus, um rei de bondade. Enquanto Israel viaja pelo deserto, vamos imaginar esta cena, não é? O povo está cantando louvores, o povo está celebrando a Deus, enquanto a poeira é levantada do povo que caminha pelo deserto. Hoje talvez não saibamos bem o que é isso, porque vivemos sempre no meio do asfalto. Hoje eu fiquei tão feliz de ter ido ali no Serra Dourada e sujado o carro um pouquinho, né? Ou seja, isso faz bem, dá até trabalho para a gente. Às vezes nós não conhecemos isso muito, mas à medida em que o povo caminhava, a poeira era levantada, e o povo então proclama, e o povo canta: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome. Tem gente que acha que o nosso Deus é frouxo, mas Ele é Senhor, Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você. E se respiramos, é cuidado dEle, é manutenção, é governo, é graça dEle para conosco. Lembre-se de que a arca da aliança foi carregada nos ombros dos levitas, queridos. Essa era a forma. E quando Davi inventou aquela coisa de colocar a arca numa carroça, o negócio não deu certo. Eu ia usar uma linguagem bem jovial, mas preferi manter. Assim, então, enquanto o povo caminhava pelo deserto, simbolizado pela arca, a presença de Deus estava cavalgando junto com eles nas nuvens. Enquanto o povo marcha,
eles também estão proclamando a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Isto é, Deus disse que nos tiraria da terra do Egito, da terra da nossa escravidão, e nos levaria a uma terra que emana leite e mel, uma terra que nos daria posse, e isso está ocorrendo porque nós estamos atravessando o deserto. Aí alguém pode dizer, mas levou 40 anos, culpa de Deus? Segundo alguns estudiosos, mesmo cerca de 2,5 milhões de pessoas, demoraria em torno de 32 a 40 dias para fazer aquele trajeto. Mas eles foram rebeldes, desobedientes, dura cerviz, contumazes. E enquanto o povo marcha, eles cantam ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o pai dos órfãos, o juiz das viúvas, um provedor dos lares para os abandonados, um líder de escravos, ou de ex-escravos. Isso tem algum significado para você? Ele nos comprou no mercado, pagou um preço por cada um de nós. O rei de Israel não é um déspota, não é um tirano, não, ele é bondoso, ele é protetor, ele é provedor, e ele vai junto com o seu povo. Avancemos então para os versos 7 a 10, essa próxima imagem, esse próximo quadro. Deus é o doador das bênçãos. Olha aí na sua Bíblia: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Agora a imagem que nós temos diante de nós é Deus guiando o seu povo pelo deserto. Ao saíres, quando saímos, aquele que não dormita, aquele que não dorme, aquele que é o guarda de Israel, vai à frente. Essa foi a petição de Moisés: Senhor, se tua presença não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. O Deus de Israel, sim, vai à frente do seu povo. Pode ser que a imagem é que toda a criação desmorona e se curva ante os problemas, ante as tempestades, ante as dificuldades no meio dos desertos. Entretanto, não nos esqueçamos de que Deus Ele sai à frente do seu povo, conduzindo-o, se este povo lhe obedece. Os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, estão em sujeição a Deus. Deus não viola a minha e a sua vontade, mas a vontade dele é sempre cumprida em nós. Olha aí no verso 9, queridos irmãos: copiosa chuva derramaste, ó Deus, tu derramaste chuva para a tua herança, quando esse povo já estava exausto, o Senhor restabeleceu. E essa imagem aqui, essa declaração, queridos irmãos, não é apenas chuva que conhecemos, copiosa chuva para refrescar,
mas é a manifestação de copiosas bênçãos de Deus que são derramadas sobre o seu povo. Inclusive quando nós não percebemos, não imaginamos, quando saímos e voltamos para casa ilesos, quando nós viajamos, vamos e voltamos ilesos, quando dormimos e acordamos em paz, o Senhor está derramando abundante chuva, refrescando o seu povo que caminha pelo deserto. Hoje pela manhã, quando falava ali do ponto de pregação em Serra Dourada, dizendo exatamente as bênçãos que Cristo conquistou para nós na sua morte e ressurreição, às vezes nós não percebemos mais a celebração do sacramento da Santa Ceia. Nós tomamos posse de tantas bênçãos que racionalmente nós não compreendemos. Temos graça e poder para buscar os meios de graça, a oração, a leitura bíblica, a comunhão com os irmãos. Nós temos alegria que nós não sabemos de onde, e as pessoas estão sempre dizendo, crente é maluco, crente é doido, ele perde o emprego e sai glória a Deus, ele bate o carro e diz aleluia. Tem alguns que é bom nem dizer, né? Sai alguns impropérios, bom, deixa para lá, né? Isso é exceção. Deus então está cuidando do seu povo. Ele prometeu tirar da terra do Egito e colocar na terra de Canaã. E o Salmo 68 está mostrando isso, e Davi está replicando essa história do povo de Israel, à medida que a arca está sendo levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. O verso 10 diz, aí habitou a tua grei, em tua bondade o Senhor fez provisão para os necessitados. Ainda há pouco conversava com o diácono Francisco aqui atrás, não na coxia, né? E eu disse, o problema é que havia um outro contexto, é que a maioria dos crentes, eles estão sempre pedindo mais. Deus lhes dá uma roupa e ele diz, Senhor, por que não foi um Armani, um Hugo Boss? Lhe dá um carro e ele diz, Senhor, por que não foi uma Maserati? Lhe dá um sapato, e ele até brincou, um Vulcabras da época dos meus pais, mas que eu tive o privilégio de usar também, não acabava nunca. E aí a gente reclama, por que não um cromo alemão? Deus dá uma casa e ele diz, por que não no Lago, no Parkway? Ou, se mora em São Paulo, lá em Pinheiros. Deus tem compromisso em cuidar de nós, não atender nossos caprichos. E Ele o faz também na sua palavra, no seu amor para com seus filhos. É bom acostumar que não há almoços grátis. Avancemos então, versos 11 a 14, agora, o Deus conquistador. Os versos 11 a 14 nos diz então, o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas, reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos, porque repousais entre as cercas do aprisco? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Os versos 11 a 14, então, irmãos, retrata Deus tendo conquistado os exércitos que estavam se posicionando contra Israel.
uma companhia de mulheres vem ao povo trazendo boas novas. Qual é a mensagem delas? Essas proclamadoras: reis de exércitos fogem e fogem, porque o verdadeiro rei, o grande rei, o Senhor de todas as coisas, vem com o seu povo. O grito de vitória está se espalhando por todo o acampamento de Israel. E isso faz os inimigos fugirem. Fugirem de Israel? Não, fugirem do seu rei, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos. Olha a segunda parte do verso 12, queridos irmãos. O verso 12 diz: reis de exércitos fogem e fogem, que já verificamos. A segunda parte diz: a dona de casa reparte os despojos. Há uma sequência no verso 13: por que repousais entre as cercas do aprisco? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo de ouro. Eu confesso para os irmãos, e a minha própria limitação, de que eu me empaquei nesses versículos. E eu gastei pelo menos umas 2 semanas para tentar entender o que é que o salmista está querendo dizer com isso aqui. A segunda parte do verso 12 e o verso 13 são reconhecidos pelos estudiosos como um texto muito difícil de ser reconhecido. Um texto muito difícil de traduzir. Um texto muito difícil de interpretar. E aí consegui, na Nova Bíblia em inglês, sem qualquer nitidez, por gentileza, que talvez seja a tradução mais assertiva do texto no contexto. E fica assim: então, queridos irmãos, o exército poderoso, ó exército poderoso, você permanecerá entre os currais, enquanto as mulheres em suas tendas dividem o despojo. Uma imagem de uma pomba, suas asas revestidas de prata, e as suas pontas de asas em ouro amarelo. O que isso quer dizer? Seja qual for a forma como o texto deve ser lido, seja qual for a expressão que se encontrem aqui, a interpretação do contexto é que os despojos da vitória deste rei majestoso é concedido aos seus servos. Quem conquista não é o povo, mesmo o rei usando o povo, mas a vitória é do rei, que tem todo o seu estratagema. E os despojos agora são concedidos ao povo, porque o rei não precisa desses despojos. Eu confesso que fiquei fascinado, irmãos, e chorei quando eu compreendi isso. Então, quem luta é Deus, que vai usar eu e você. E o resultado, a bênção disto, é para mim e para você. Passemos, então, ao próximo quadro, versos 15 a 18. O texto assim nos diz: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã, porque olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre,
Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. A próxima imagem que nós temos então do Salmo, nesse quadro a quadro, nessa série é apresentada a nós neste Salmo, queridos irmãos, é Deus habitando em Sião. É Deus habitando com o seu povo. Mas a imagem é única, porque é do ponto de vista de um grande e elevado monte ao oriente do Jordão. O Monte Bazã. Bazã está ao norte. Enquanto que o monte escolhido, Sião, está nas colinas ao redor de Jerusalém. Bazã é um alto monte, Sião é uma pequena colina. A imagem, então, queridos irmãos, é este monte elevado, cheio de glória, mas também cheio de inveja, porque o rei não me escolheu. Porque o rei escolheu exatamente as colinas ao redor de Jerusalém, o Monte Sião. O Deus conquistador toma o seu lugar, não no Monte de Bazã, o mais alto, o mais elevado, o mais chamativo, o mais atraente. Mas ele escolhe as colinas de Sião, baixa, sem tanto atrativo, próximo de Jerusalém. E ali estabelece o seu trono. Isso diz alguma coisa para nós, irmãos? Às vezes a gente quer a igreja mais charmosa, mais atraente, mais bonita, o pregador mais cheio de título. Formado lá fora. Deus os usa? Claro, como usou o Monte Bazã muitas vezes. Lugar de proteção. Lugar onde o orvalho desce e escorre, gerando água, especialmente para a parte norte de Israel. Mas às vezes Deus quer confundir essas coisas sábias, cheias de, usando e mostrando que é Ele quem faz. Conforme o próprio Deus diz, é para fazer isso, para que Israel não diga que foi ele quem ganhou a batalha. Mas eu concedi a batalha. Era assim que o Senhor falava. Então veja só. E no verso 18, então, queridos, que nos chama a atenção, que é o centro deste texto, e a parte messiânica deste salmo, ele diz: subsiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Qual é o presente que esse rei vencedor vai receber? Homens, inclusive rebeldes. O presente que será ofertado a esse rei conquistador são homens, inclusive rebeldes. Daí aquela questão de joio e trigo te diz alguma coisa? Avancemos no nosso salmo, versos 19 a 23. Deus da salvação e da morte. Agora, quando nós nos envolvemos com esse salmo,
percebemos que o tom muda momentaneamente daquilo que vem sendo descrito até o verso 18, agora para o verso 19, o tom muda. Quando Deus é louvado por levar os fardos do seu povo e oferecer a salvação para eles. Bendito seja o Senhor que de dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio dos que andam nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhe o pé em sangue e a língua dos seus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Linguagem atroz, não é? Há uma linguagem extremamente militar. Um poderio militar de Deus, quando o salmista então declara que somente Deus oferece o escape da morte. Só Deus dá o escape da morte. Os inimigos são esmagados e os ímpios são destruídos. A vitória é retratada exatamente no verso 23, queridos irmãos. Para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Retrata a vitória do rei que atravessa esse campo de batalha, pisando num rio de sangue. Ao ponto dos cães terem não água para beber, mas o sangue dos adversários. Embora o verso 23 pareça desnecessário para nossos sentidos nos dias atuais, essa era uma linguagem muito comum, queridos irmãos, usada entre as nações para descrever a derrota total do inimigo, quando se fala exatamente de que o rei está marchando, pisando sobre sangue, sujando as suas sandálias com sangue até os tornozelos. Está dizendo exatamente da vitória cabal, da vitória completa sobre os seus inimigos. O comentário bíblico básico do Old Testamento, da IVP, já estou traduzindo aqui para o português, diz o seguinte: a imagem semelhante de atravessar o sangue dos inimigos através é encontrada no épico ugarítico de Baal e Anate. Lá, a deusa massacrou alegremente exércitos inteiros e afundou até os joelhos no sangue dos guerreiros adversários. Assim, Deus é descrito como aquele que completa a vitória e que dá a vitória por completa ao seu povo, vencendo os seus inimigos. Chegamos então à última parte da nossa série, deste salmo, o último quadro, a última imagem, dos versos 24 a 35. Os irmãos leem em casa, mas eu quero destacar alguns versículos aqui, para que vejamos. Então, os versos finais do Salmo 68, irmãos, descrevem o cortejo de louvor, enquanto o rei que reina no trono em Sião. Louvores de todos os povos são dados a Deus, incluindo os músicos, os cantores, todo tipo de instrumento,
todos de toda tribo, na assembleia, louvando a Deus. Olha aí os versos 28 a 31 na sua Bíblia. Versos 28 a 31, assim nos diz: reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos, calcai os pés dos que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender a mão cheias para Deus. Então, nos versos 28 a 31, queridos, nós lemos sobre governantes, sobre nações, vindo trazer presentes ao Senhor. A esse governante vitorioso, a esse rei que subjugou, que venceu os seus adversários. Trazendo então seus tributos, seus presentes, num símbolo de sujeição ao rei. Tu és Senhor. Foste nosso Salvador, e agora o tomamos como nosso Senhor. Tu governas sobre nós. O reino de Deus foi estabelecido e todas as nações então estão sujeitas e todo o Israel está reunido diante do trono do seu rei vitorioso, Deus. Já nos versos 32 a 35, olha aí, queridos irmãos: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa, tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre a terra, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, ó Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo, bendito seja Deus. O salmo começa com um clamor: Deus, levanta. O salmo termina com um louvor. E o chamado final, então, queridos, é dado a que todas as pessoas, de todos os lugares, vêm para louvar o Senhor, reconhecendo Ele, inclusive dos espaços siderais. Falta-nos tempo para a gente discorrer efetivamente sobre tudo o que o Salmo fala. Entretanto, tendo este Salmo agora em nossa mente, pelo menos espero que tenha conseguido passar pelo menos alguma coisa deste Salmo, desses quadros. Quais são as implicações messiânicas deste Salmo? Quais são elas? Ora, o povo judeu, irmão, sempre lê as Escrituras em um contexto comovente, sempre. Ou seja, se um salmo estiver falando sobre a vitória de um rei, eles os aplica a si mesmo, ou ele aplica estas Escrituras a si mesmo. Mas além disso, eles aplicariam o texto, as Escrituras, ao Messias vindouro, porque era aquilo que eles tanto ansiavam, aguardavam, porque eram escravos. Havia uma promessa de um libertador, de alguém que viria a resgatar, confundido inclusive pelos apóstolos, de que seria então um líder político, um líder religioso, político, econômico. E confundiram Jesus dessa forma, porque ele fez milagres, porque ele distribuiu o alimento ou fartou a fome daquelas pessoas, e eles acharam então que Jesus era esse líder. De fato era, mas não no formato que eles queriam, que eles imaginavam. Será esse tempo que o Senhor vai libertar
Israel do jugo romano. Vocês não vão entender tempos e estações que Deus reservou para si mesmo. Além disso, eles aplicariam esse texto, queridos irmãos, exatamente a esse Messias vindouro que aguardava, mesmo não compreendendo, e a essa era messiânica. Esse método de interpretação pode ser visto dos textos do Antigo Testamento pelos escritores do Novo Testamento, queridos irmãos. E era dessa forma que eles interpretavam o Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 6:7, ou 7:6, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ora, quem disse isso? Foi o profeta Isaías, cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Jesus está dizendo desse povo lá atrás? Não, ele fez citação daquilo que o profeta havia feito, numa interpretação corrente daquilo que o povo do seu tempo presente estava vivendo. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quantos vêm à igreja com o mesmo entendimento? Os salmos e os profetas foram entendidos em um contexto comovente, queridos. Um contexto comovente. E Jesus simplesmente aplica a passagem aos seus dias. E que nós precisamos aplicar essa palavra a nós nos dias presentes. E a pergunta é: que tipo de adoração eu tenho feito a Deus? Eu consigo ter mais prazer no meu time de futebol do que na casa do Senhor. Eu consigo ter mais prazer nas piadas com os meus amigos, e algumas não são santas, do que ouvindo a palavra de Deus. Que aplicação eu e você podemos fazer, queridos? O tempo é hoje. O dia da salvação e da libertação é hoje. E nós precisamos, eu não posso avaliar você. O que eu posso fazer é aquilo que as Escrituras nos recomendam e que estamos fazendo, mas eu recomendo que você faça essa análise, essa aplicação. E o Salmo 68:18 é citado por Paulo, queridos, lá em Efésios 4:7-8, e ele diz: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós não podemos dizer que todo o Salmo 68 é messiânico, mas o verso 18 é messiânico. E interpretar o Salmo como se todo fosse messiânico, nós teremos problemas sérios. Mas o verso 18, nós podemos entendê-lo completamente à luz de Efésios 4. Precisamos interpretar o Salmo 68 como acabamos de fazer, e necessitamos perceber que este Salmo também foi estendido ou entendido como falando da vitória do Messias sobre todo o mundo. Então somos capazes de compreender a expectativa daqueles do passado que viram a vitória do rei de Israel, na vitória do rei sobre toda a terra. O Messias
que vem destruir as nações, porque conduz o seu povo, os seus eleitos, os seus eleitos, os seus eleitos, os seus eleitos. E por que eu dou tanta ênfase a isso? Porque eu e você precisamos olhar para dentro de nós e auscultar a nossa alma à luz das Escrituras, se somos eleitos. Ok? Auscultar, eu acho que talvez seja um verbo diferente para muita gente, não é? Quer dizer, você sondar a si mesmo. Ao citar esse salmo, Paulo então está afirmando que Jesus é o rei que agora está sentado no trono. Ele venceu. Onde está a morte? Onde está o inferno? Onde está? O Senhor venceu. O Senhor governa. Mas Paulo amplia esse salmo de várias maneiras. E eu quero destacar aqui rapidamente. Em primeiro, o salmo fala sobre a ascensão de um rei ao trono, sobre os exércitos dos inimigos. E Paulo então aplica este significado a Jesus, mas expande este significado para incluir Jesus descendo à terra, seu corpo sendo colocado em um túmulo, então ressuscitando e ascendendo de volta a seu Pai. Efésios 4, 9 e 10 nos diz, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Segunda expansão que quero trazer, que Paulo traz aqui, a parte da citação que Paulo faz do Salmo 68, 18, que diz, levaste cativo o cativeiro, que é enfático. Ele conquistou e triunfou sobre todos os poderes que nos mantinha no cativeiro, se é que fomos libertos, de modo que o próprio cativeiro é levado cativo. O espírito e a força dele são destruídos, e seu povo, quando libertado por ele, andando nos seus caminhos, não tem mais a apreender daqueles de quem eram cativos, do que um conquistador tem a temer de um prisioneiro em correntes. A energia da frase, nós podemos compreendê-la quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 54, quando diz, tragada foi a morte pela vitória. Cristo, como rei, distribuiu então esses despojos presentes ao povo, como declarado em Efésios 4, 7. Quais são esses despojos declarados em Efésios 4? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Efésios 4:11, Paulo nomeia então esses dons, para incluir apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo a compreensão do tempo de cada um deles. A implicação final, então, importante, queridos irmãos, embora não declarada, é que o Salmo 68, vemos Deus estabelecendo o seu reino em Sião. Como Jesus é o Messias, ele é o cumprimento deste Salmo. Jesus estabeleceu o reino de Deus em Sião. Quando estabeleceu, fez para todos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para encher todos os lugares. Efésios 4:10. Assim, Cristo é dado como cabeça sobre todas as coisas. Por fim, qual a aplicação que podemos fazer deste texto, então, para nós? A Igreja de Deus sempre teve e terá inimigos e odiadores, dentro e fora dos seus muros.
Pois contra estes o salmista arma a si mesmo e a igreja com esta oração. Os inimigos da igreja são os inimigos de Deus, e aqueles que odeiam a igreja odeiam a Deus. Quando odeia a igreja, na verdade, não odeia a igreja, odeia a Deus. Quando odeia Cristo, não, ou quando odeia a igreja, não está odiando a igreja, está odiando a Cristo, que é o cabeça da igreja que é o corpo de Cristo. Aqueles que odeiam a igreja, odeiam a Deus. Aqueles que criticam a igreja, criticam a Deus. Aqueles que zombam da igreja, zombam de Deus. Portanto, tornam-se inimigos de Deus. E Deus há de se levantar contra todos os seus inimigos. Teus inimigos, aqueles que odeiam a ti. Deus às vezes parece dormir, irmãos. Parece. Ou ficar quieto e deixa esses inimigos e odiadores fazerem o que quiserem por um tempo. Especialmente nos últimos tempos, quantas coisas eu ouvi. Isso também está implícito. Aquele a quem dizemos, levanta-te. Há um tempo em que Deus surgirá. No tempo dele, não no meu, não no seu. Não no meu modo, não no seu. Ele vai levantar. O tempo da ascensão de Deus é o tempo de dispersão dos seus inimigos, o tempo de fuga dos seus odiadores, o tempo de fugir dos seus adversários. Segunda aplicação é que é dever nosso, como povo de Deus, orar para Ele, quando Ele parece esmorecido, distante, ou assim imaginamos, e exaltá-lo com os nossos louvores, cantando com toda a nossa força, reconhecendo que Ele está à nossa frente. Mesmo que a gente não compreenda, fazendo isso pela fé, porque Ele se levanta para resgate e redenção. Essa é a minha oração, queridos. Por mais difícil que seja a compreensão do texto, ele é bíblico. Por mais que seja difícil entender, essa é a verdade. E precisamos remoê-la e aplicá-la no nosso dia a dia. Nem sempre os salmos messiânicos são agradáveis aos ouvidos, mas são eles que falam do Messias, que é o nosso Salvador e que é o nosso Senhor, e que precisamos compreender essa mensagem que Deus nos dá. Assim, colocando-nos em pé, oremos ao Senhor e rejubilemos pela presença do Rei majestoso e vitorioso. Pai querido, obrigado por esta palavra, Senhor. Às vezes o nosso coração e a nossa mente não consegue compreender tudo e às vezes, Senhor, nos inquietamos diante da Tua palavra. Mas a minha oração, Senhor, nesta manhã, é que o Senhor faça isso com cada um de nós. Às vezes eu também me inquieto, Senhor, por não compreender claramente. Às vezes me inquieto porque, Senhor, eu fico preso em alguma palavra e não consigo romper. Às vezes me inquieto quando, pela minha própria limitação, não consigo ser um vaso melhor para transmitir a Tua palavra. Me inquieto, Senhor amado, em não compreender completamente a Tua palavra, mas ao mesmo tempo eu me regozijo porque isso faz de mim limitado, dependente completamente do Senhor.
A minha oração é que tu apliques esta palavra a cada um de nós, e que possamos reconhecer o Senhor como Deus vitorioso, majestoso sobre nossas vidas. Aquele que prometeu ao Israel terrestre de tirá-lo da terra do Egito e conduzi-lo à terra de Canaã, o Senhor prometeu a nós nos tirarmos deste mundo de pecados e levar à nova terra, a novos céus. Senhor, caminhamos contigo com essa fé que o Senhor mesmo tem depositado em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, e que possamos, em meio às batalhas, em meio à caminhada, ó Deus, ver a glória do Senhor, o poderio do Senhor, e, ó Deus, as vitórias do Senhor sobre nossos adversários, que são os teus adversários, e fazer-nos caminhar triunfantemente até o lugar que o Senhor mesmo escolheu para ali colocar o teu trono. Faça isso, Senhor, concedendo-nos não apenas mais uma semana de trabalho, não mais apenas uma semana, Senhor, nos nossos labores, mas mais uma semana na esperança, ó Deus, diante do Senhor, de uma vida de comunhão, de alegria e de gozo e de paz, independente das circunstâncias, sabendo que tu estás ao nosso lado, que tu caminhas ao nosso lado e que tu vences as nossas batalhas. No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amados irmãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as consolações do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém.